Coração aos pulos. Autor Carlos Herculano Lopes. O homem. Ele usava botas longas, roupas negras e andava em um burro queimado. Dele imitávamos tudo, até o modo de tirar o chapéu e abaixar a cabeça para cumprimentar as pessoas. Nunca lhe dirigimos a palavra, privilégio de poucos. Mas um dia, voltando para casa, ele apontou no caminho, desceu do cavalo e mandou que eu parasse. Tomou-me pelas mãos e perguntou por que eu o temia. Fiquei calado, olhando para o chão, e ele disse que um homem não devia ter medo. E para provar, tirou uma cobra do bolso, enrolou-a no pescoço e começou a engoli-la. Sem outra alternativa, ante as suas gargalhadas, só me restou fugir. Ontem fiquei sabendo que tempos atrás aquele homem tomou veneno. Mas mais forte do que o seu suicídio, dele me ficou a voz rouca, a serpente descendo por sua garganta e a distância que ele impunha às pessoas. A descoberta. Todas as tardes, encostada na janela, ela observava as pessoas passando. Moças com seus namorados, empregados do comércio, soldados com os fuzis ou escolares que voltavam para casa. Todas as noites, sempre vestida de amarelo, rosas nos cabelos e com a mesma maquilagem, ela pensava em como deveriam ser aquelas vidas. E como se cumprisse um antigo ritual sobre o qual já não tinha domínio, suas mãos desciam por entre as pernas. E foi em uma ocasião como aquela tarde ensolarada de maio que Miriam, após tomar um banho e aprontar-se como de costume, descobriu a sua inutilidade de viver. A casualidade. Em uma madrugada quase de manhã, um rapaz ainda jovem, entrando nos seus 25 anos, pegou um táxi. Resultou que ele, calado por índole ou costume, estava voltando de uma festa na qual, entre amigos, havia tomado umas cervejas. Talvez só isso, a sensação de estar alegre, o tenha feito puxar conversa. Era muito reservado com estranhos. Por sua vez, o motorista, acostumado a ouvir, deixou que ele falasse. Aquele diálogo provavelmente não passaria de um a mais dos tantos que se travam noite adentro, se de repente o rapaz, sabe-se lá por quê, não houvesse confessado que era de Santa Marta, onde, quando criança, um tal de Jardel havia matado seu pai. O motorista, que até então ouvia em silêncio sem prestar muita atenção, sentiu um calafrio, um leve tremor nos lábios e o volante vacilou enquanto voltavam na sua memória cenas de um crime que ele tentava esquecer. Estas lembranças. Ontem minha filha sugeriu: "Mãe, por que a senhora não tira estes espelhos, estes móveis, esta cama, estes criados e torna este quarto mais leve, mais respirável, sem tantas sombras?" Me quedei assustada. Em que ela estaria pensando? Por que só agora tocava neste assunto? Por um momento percebi. Minhas faces se avermelharam. Mas em seguida, me recompondo, disse-lhe que estava cansada, precisando de um banho. Então ela, em silêncio, se aproximou, beijou meu rosto, afagou meus cabelos e, antes de sair, disse: "A senhora ainda é muito nova." Não sei no que pensei, apenas fechei a porta, desliguei o rádio e tomei o comprimido. Também, antes de deitar-me, quis chamá-la e conversar com ela, porém não o fiz. Tive, no entanto, a ideia de escrever-lhe. Não sei se chegará às suas mãos. Ontem, minha filha, você sugeriu que eu trocasse esses móveis
mudasse a decoração deste quarto que o tornasse mais respirável. As suas palavras, entre aspas, todo ele cheira a papai, ainda estão aqui, latejando na minha cabeça e me perturbam. Talvez você tenha razão, pois ninguém mais do que eu sabe o quanto ele te atormentou e que a sua vida enquanto ele vivia não foi fácil. Já reparou os olhos dela? Uma vez, referindo-se a você, ele me perguntou. Como fiquei calada, fumando meu cigarro, ele completou: são como os de uma cobra. E de um só trago tomou o resto da bebida. Por que ele agia assim? Não entendo. Mas uma noite, sonhando, ele repetiu várias vezes o seu nome e acordou assustado. Foi ao banheiro, suava. De volta ao quarto, tomou toda a água da bilha e disse: tive um pesadelo. No outro dia, no almoço, se lembra? Porque você rejeitou a lasanha que ele havia preparado, aconteceu aquilo. Ele, como um possesso, te arrastando, batendo na sua cara, expulsando os seus amigos. Ontem, minha filha, você sugeriu que eu trocasse estes móveis, tirasse estes espelhos, vendesse esta cama. Coisas portuguesas tão antigas. Imagino o que te passa pela cabeça e te dou razão, mas eu não posso. Lembro-me muito bem aquele dia do velório, a sua avó morta, tantos parentes, as velas queimando e ele na vista de todos te sacudindo pelos cabelos. Por que você não chora? E quando tentei interferir, lembra-se do que aconteceu? Jamais, minha filha, poderei me esquecer daquele dia. Como também o dos seus 15 anos, quando ele, inventando uma dor de cabeça, se recusou a dançar com você. No entanto, meses antes, preocupado, já me perguntava pelo vestido, pelos brincos, pelas marcacitas que você iria usar. E como chovia naquela noite, quando nós duas saímos procurando um táxi, não havia ninguém na rua. Os bares, os postos, tudo fechado, em silêncio. E os trovões como nos assustavam. Também não me esqueço a dificuldade que foi, o dia já clareava para chegarmos ao pronto-socorro. E a humilhação ao preencher aqueles papéis, indicar nomes, dizer que não tinha dinheiro, que os bancos estavam fechados. Ainda vejo a cara do médico horas depois tentando nos acalmar. Tudo vai dar certo. E a maneira como seu pai te olhou quando nos permitiram vê-lo, como querendo dizer-lhe alguma coisa. Lembra-se como os olhos dele, marejados e ainda mais brilhantes, se fixaram nos seus? E no outro dia, pouco antes do enterro, aquela mulher, até hoje não imagino como soube, nos atormentando, querendo aproximar-se dele, me fuzilando com os olhos, exibindo uma fotografia dos dois na praia, abraçados e dizendo na vista de suas tias: ele sempre gostou mais de mim. São coisas, minha filha, que a gente não pode esquecer. Lembro também de camisa branca chegando em casa meses depois que você havia nascido. A loja ainda não era nossa. E ele vinha alegre, trazia além de uma garrafa de vinho, presentes para você e cigarros para mim. Entrou em silêncio, não percebi a porta se abrindo. O barulho dos passos, nada. Apenas o sorriso, a boca grande, rasgada e ele deitado ao nosso lado nos acariciando. Vejo como agora, já sem camisa, aquele peito largo, a boca aberta, beijando os seus cabelos, os seus olhos e dizendo: que verde mais lindo! Naquela noite e em tantas outras, deitados nesta cama, no banheiro ou rolando nestes tapetes, nós fazíamos amor. Ontem, minha filha, você sugeriu que eu trocasse estes móveis, tirasse estes espelhos, apagasse estas lembranças.
À procura. Ela emitia sons estranhos e vivia pelos cantos da casa, ora por cima do armário, às vezes debaixo das camas ou perto de alguma lata. Sempre sua mãe a encontrava apenas com a cabeça para fora dentro do vaso sanitário. Preocupada com essas manias da filha, resolveu levá-la a um analista. Este, após anos de tratamento, conseguiu convencê-la de que ela não era um rato, mas sim uma gia de espécie já em extinção. Então, para preservar a raça, ela andou durante anos pelos mais distantes lugares à procura de um companheiro. Hoje, Sofia e Ricardo, sem incomodar ninguém, vivem dentro de um tanque na parte externa da casa. O pacto. Pedro e Maria, recém-casados, fizeram um pacto. Morreriam juntos. 40 anos mais tarde, já velhos e donos das mesmas desilusões, um assentou-se frente ao outro, relembrando vivências comuns, filhos e netos, as viagens tão longas, outras que não fizeram, a juventude perdida. E miraram-se longamente enquanto o sol mais belo naquela tarde declinava sem pressa. Em seguida, trocaram beijos, juras antigas, encheram os copos e fecharam os olhos como o haviam combinado. Muito abatida no outro dia, com um chale negro nas costas e rodeada pelos filhos, todos inconformados com o suicídio do pai, Dona Maria, com sulcos profundos nas faces, recebia os cumprimentos. O ciclo. Depois que terminaram, abriram as janelas do apartamento. Sentiram uma leve brisa penetrando em seus corpos e viram que no céu a lua estava bonita e calma. O homem acendeu um cigarro e a mulher tomou o resto da bebida, acariciando-lhe a barba e olhando-o nos olhos que, negros e brilhantes, não se moviam. Entre eles, a não ser o chiar do vento ou o distante ruído dos carros, reinava o silêncio, e as palavras não eram necessárias, porque naqueles breves instantes em que se conheceram e se amaram, o ciclo se tornou eterno. Caminhos de volta. Eu sempre quis voltar à minha terra, nunca neguei isto para ninguém. Mas depois de tudo o que aconteceu, ficava difícil, muito difícil. Além do mais, na vista de todos, eu havia feito a promessa, disse que ia para sempre. E não foi só isto. Assim que cruzamos o rio, deixando Santa Marta, eu pedi ao motorista que parasse. Desci. E na vista dele, que me olhava espantado, sacudi a poeira, lavei as mãos e o rosto, escovei os dentes e urinei. Eu não queria levar nada, nem um grão de areia, nem um pingo de suor, lembrança nenhuma do dia em que, atordoado e quase falido, eu tive que deixar a terra. Mas assim que cheguei a Guanhães, as coisas foram acontecendo, e te digo, de uma maneira que eu não esperava. A pensão que comprei, apesar de longe da rodoviária, mal ventilada, os quartos pequenos e abafados, além dos pernilongos, ficou logo conhecida e as pessoas foram chegando. Não só os amigos, conterrâneos ou antigos hóspedes, mas também estranhos, viajantes, boiadeiros, artistas de circo, toda espécie de gente. Até uns gringos louros e altos apareceram por lá. Todos chegavam. Não sei porquê, pois além da cortesia que sempre prezei, cafezinho quente à vontade e cara boa todo o tempo, nada mais eu podia oferecer. Confesso para você hoje que as coisas são outras, que ganhei muito dinheiro naquela espelunca. Mas, meu amigo, daí a bem pouco tempo eu já estava enjoado. Aquilo me cansava
cortesia em excesso enchia a minha paciência. E sem pensar muito, de uma hora para outra, resolvi mudar, arranjar outro negócio, sair de vez de Guanhães e me aventurar de novo. Pois falar todo dia com gente de Santa Marta, ouvir sempre a mesma conversa: por que você não volta? Deixa de bobagens, fique comigo lá em casa e tal, me humilhava e abafava meu peito, pois a vontade de ir lá, rever tudo e resolver coisas passadas era imensa. Mas eu havia feito a promessa, eu havia jurado e principalmente prometido para mim mesmo que nunca mais voltaria. E por esses motivos, somados a outros, resolvi vender a pensão, encerrar a conta no banco, pagar outras, pôr o resto do dinheiro no bolso, passar minhas águas marinhas e ir embora para São Paulo. Lá eu poderia viver no anonimato e esquecer, tirar da cabeça o passado, os foguetes em meus ouvidos e as gargalhadas que ainda ouço quando estou sozinho. Não foi difícil para mim, prático no comércio, me estabelecer em São Paulo, que é terra de ninguém. Além do mais, com o dinheiro que eu levava e outro que apurei com a venda das pedras, abri depressa, antes que ele acabasse, uma casa de pão de queijo que logo ficou conhecida. E os fregueses foram chegando, e às vezes, olhando para eles, eu me lembrava da pensão. Aí, meu amigo, é que foi ganhar dinheiro. Em poucos anos comprei 2 carros, um apartamento, frequentei as melhores boates, ajudei a eleger um vereador, a manter um time de futebol e cheguei a pensar em momentos de euforia que a felicidade pela primeira vez estava me rodeando. Pois só quando eu bebia, ficava de ressaca ou perdia o sono, é que acontecia de me lembrar da minha terra, do que havia acontecido, da vontade de voltar. Tudo ia bem, muito bem. Até que um dia, não sei como, pois nunca escrevi cartas, procurei amigos ou parentes, recebi um telegrama do meu irmão em que ele dizia sem rodeios que a nossa mãe estava para morrer e não parava de perguntar por mim. Confesso que naquela hora, chocado com a notícia, com saudade dela que nunca mais vi, cheguei a me decidir pela volta, pois na minha cabeça, como ondas, só se sucediam cenas antigas de minha infância com meus carneiros, das arapucas e quebra-cabeças que eu fazia, da minha família, enfim, de minha vida. Foi então levado por este impulso e ainda pela perspectiva de perder a mãe que resolvi. Telefonei para uma agência de viagens, reservei uma passagem, comprei um terno escuro e me senti aliviado. Ao cair da tarde, ao explicar aos empregados a urgência da minha viagem, também já me via no banco do alpendre entre velhos amigos, brincando com os sobrinhos, mirando a serra, abraçado à minha mãe. Mas veio a noite. A fria noite de São Paulo e eu fechei a loja. Com 2 amigos, tomei umas cervejas e fumei alguns cigarros, coisa que raramente eu fazia. Horas depois, fui a um posto e abasteci o carro, comprei mais bebida e voltei para casa. Aí, depois de tomar um banho, lanchar e fazer a barba, um outro sentimento estranho, forte, foi tomando conta de mim. E sem que eu notasse, desordenadamente as lágrimas desciam pelo meu rosto e eu soluçava alto, como havia muito não acontecia. Daí a alguns dias eu não viajei, recebi outro telefonema do meu irmão, também sem rodeios, e assim: nossa mãe morreu. A partir de então as coisas começaram a mudar. Não que os meus negócios piorassem, pelo contrário, eu continuava a ganhar dinheiro. Abri outras lojas, troquei meus carros, comprei ações e planejei alto. Mas por trás de tudo, sem que eu dominasse, estava minando a tristeza, e a saudade aumentava de uma maneira louca,
quando chegavam cartas do meu irmão, que até hoje me escreve. Nelas, ele dizia de um jeito simples como estavam os sobrinhos, como havia sido o inventário, o que me tocava da herança, tudo falado sem rancor, sem pedir respostas, mas apenas como se sentisse a minha solidão e quisesse me ajudar. Uma vez, vésperas de Natal, ele mandou uma fotografia, um mini pôster colorido tirado na frente da nossa casa e onde ele aparecia com minha cunhada, rodeado pelos filhos e alguns conhecidos. No verso, uma dedicatória. No outro dia, bem cedo, fui a uma casa de molduras. Escolhi a melhor e mais cara. Fiz recomendações e na noite seguinte, emocionado, a coloquei em um móvel da sala onde ficasse bem visível. E a vida seguiu em frente. E fiz tantas coisas. Conheci pessoas, abri e fechei lojas, fui ao México, que era o meu sonho, e tentei esquecer de tudo até aquela manhã em que, ao acordar mais cedo, eu senti que havia chegado o meu momento de optar. A viagem. Na minha cidade, um homem, José Antônio, dizia não tinha medo da morte. Repetia isto em casa para sua mulher, nas praças para os seus amigos, nos bares para os bêbados ou a si mesmo com medo de se esquecer. No dia em que ela chegou, em pleno calor de dezembro, a notícia correu rápido. A morte era pálida, montava um cavalo manco, vestia-se de azul e espalhava o pânico. Mas o homem, José Antônio, não se fez de rogado. Convidou-a para entrar, quando esta delicadamente bateu à sua porta. Assentaram-se na sala, olharam-se nos olhos e entabularam conversa, como velhos amigos. Horas e horas mais tarde, entre tragos, ele pediu à mulher que lhe passasse o terno, ao vaqueiro que lhe arriasse a besta. Com o amanhecer, seguiram viagem. O amor. Pedro olhava para o mar quando Djanira o abraçou pelas costas. Voltou-se ansioso, beijou-a no pescoço, na boca, e suas mãos quentes e ágeis deslizaram no macio de suas coxas. Djanira então disse que o amava e olhou nos olhos. Entre uma carícia e outra, roçar de narizes e bocas, eles se despiram lentamente. Mas na cama, como de outras vezes, a tristeza foi infinita. A visita. A minha tia havia sido operada e eu fui visitá-la. Havia muitos dias ela estava no hospital, mas eu ainda não tinha ido vê-la. A porta do quarto estava entreaberta e eu notei que ela dormia. Ao seu lado, recostado em uma poltrona e com a boca aberta, o meu tio ressonava. Entrei devagar, assentei-me em uma cadeira e fiquei quieto, pensando. Vieram-me então os dias em que eu, adolescente, havia morado com eles. Lembrei-me dos doces e das pamonhas que ela fazia, os finos bordados, as músicas de que gostava, mas, sobretudo, o seu generoso carinho. E agora, tantos anos depois, eu estava ao lado dela. Rasparam a sua cabeça, enfiaram sondas em suas veias, tiraram pedaços de seu corpo. Ao seu lado, o meu tio, tomando conta, já não tinha a mesma vitalidade de quando íamos ao Mineirão torcer pelo Atlético. Ali, olhando para eles, sentindo o silêncio daquele quarto e a fragilidade da vida, eu fiquei por uns 20 minutos. Em seguida, para não acordá-los, levantei-me na ponta dos pés, saudei-os com um olhar e fui embora. O limite. Todas as noites, antes do amanhecer, o telefone tocava. Já esperando com um cigarro aceso,
O homem se levantava, atendia ansioso e em vão aguardava que quem estivesse do outro lado falasse alguma coisa. Dizem que se passaram muitos meses, quem sabe anos, até que um dia, não suportando mais, o homem arrebentou os fios, depois jogou o aparelho pela janela, olhou para uns retratos na parede e pulou em seguida. A filha. Ela era morena, tinha os cabelos negros e os lábios grossos. Os seios duros e pequenos mostravam-na uma mulher já feita. Era a primeira vez que ele a observava assim. Certa noite, ao abraçá-la antes de deitar-se, sentiu-se bastante agitado. Sua filha já era uma mulher. De outra vez, assentada em seu colo e acariciando-lhe a barba, ela disse-lhe, fazendo-o tremer, que ele era muito bonito. O pai levantou-se, segurou-a pelas mãos, beijou-as e foi para o quarto. Mas naquela noite, por mais que tentasse, não conseguiu dormir. Alguns dias depois, voltando para casa, ele trouxe-lhe flores. Ela recebeu-as fitando-o nos olhos e colocando-as em um vaso disse: "Não quero que murchem." O temor. Ele acordou assustado, tivera pesadelos. Assentou-se na cama, passou as mãos na cabeça, olhou as horas. Um avião esmagara-lhe o crânio. Levantou-se atordoado e foi até a cozinha, onde tomou água. A distância entre a cozinha e o quarto, ele voltou pensando, é a mesma entre os meus dois mundos. E antes de deitar-se, indo mais uma vez de encontro à sua outra face, ele viu que entre a razão e a loucura existia apenas uma fina membrana e temeu que ela se rompesse definitivamente. A mania. Há muitos anos em Santa Marta viveu um rapaz que voava. Meu tio Otacílio lembra-se de tê-lo visto. Muito alto e magro, ele possuía a estranha mania de ficar em cima de uma ponte olhando para a cachoeira e os redemoinhos que nela se formavam. Ali o moço passava horas, tardes inteiras, semanas seguidas e ninguém se preocupava, pois aquele era um costume antigo, adquirido desde a sua mais tenra infância. A última vez que foi visto aconteceu em um mês de dezembro. Dizem que chovia muito e ele pairava entre as árvores com os olhos fixos na água. A aparência. Em uma casa ao lado da minha, viviam 3 pessoas: o pai, a mãe e uma filha. Conversei com eles pouquíssimas vezes e nunca nos frequentamos. Mas muito me agradava, sobretudo vê-los juntos pela rua, passeando de braços dados nas tardes de sábado. Até que um dia viajei e fiquei muitos meses fora. Por isso não sei contar direito a história. Muito menos imagino os motivos que teriam levado a filha, uma moça morena, talvez com os seus 25 anos, a dar vários tiros nos seus pais, jogar gasolina e incendiar os corpos logo após o costumeiro passeio nas tardes de sábado. A decisão. Ela acordou no meio da noite e olhou para o marido com o qual momentos antes havia discutido. Pensou nos tantos anos em que estavam casados, nas brigas cada vez mais frequentes, no prazer que já não sentia e nele chegando tarde, cheirando a bebida e mulher. Levantou-se então na ponta dos pés e também sem fazer barulho, dirigiu-se ao armário de onde tirou, além de algumas joias, as suas melhores roupas. Mas não mexeu no revólver,
que ela sabia guardado. Foi até a cozinha, chupou algumas uvas e bebeu muita água. De volta ao quarto, já com a decisão tomada e sabendo que seria para sempre, ela retirou a filha do berço, enrolou-a em uma manta, pegou a sacola, abriu a porta e chamou o elevador. O encontro. Os seus cabelos eram negros e compridos, os lábios carnudos e os dentes amarelados. Conhecia por acaso nos muros de uma igreja, onde à noite, tocando violão ou olhando para a lua, as pessoas costumavam ficar. Estivemos mais em silêncio do que falamos. Ela fumou vários cigarros, tossia sem parar e às vezes me olhava. Daí, há algum tempo, disse-me que estava cansada e queria ir andando. Então, acompanhei-a até a sua pousada, que ficava de frente para o mar, junto a umas velhas mangueiras. Quando me preparava para despedir, ela me convidou para entrar, mais com gesto do que palavras. Abriu uma garrafa de vinho e disse para eu ir bebendo, enquanto ela tomava um banho. Depois, ainda com os cabelos molhados, falou-me um pouco de sua vida, de alguns de seus planos e de uma filha que morava longe. Horas mais tarde, os nossos corpos, quentes pela lua e a bebida, se entregaram. Um brilho no escuro. No dia em que nasci, minha mãe disse que ele chegou bêbado e, ao me ver, em vez de fazer carícias, falou que eu seria apenas mais uma boca e que gente como nós só tem uma sorte: a de passar a vida trabalhando com água no joelho e a bateia nas mãos à procura de diamantes. E que não adiantava insistir, porque além de dar um duro, quando se chegava em casa, suado e com as mãos sangrando, nunca havia o que comer. Então o jeito era beber umas cachaças para dormir e sonhar com a velha que, com uma vela entre os dedos, lhe indicava o caminho das pedras. Mas naquela noite, logo que a parteira foi embora, ele começou a beber e a comer tudo o que encontrava. E tomou a sopa da minha mãe e a mamadeira que era para mim. Depois virou 2 litros de cachaça e em seguida pegou a sanfona e cantou em outra língua coisas que ninguém entendia. Quando tocou o berrante e as vacas rodearam a nossa casa, ele ameaçou espancá-las. Mas como não as viu, virou-se para mim, que estava dormindo, e disse que iria matar-me. Foi quando minha mãe, ainda de resguardo, saltou da cama e de joelhos pediu-lhe que não fizesse aquilo, porque eu não tinha culpa por sermos tão pobres e não termos terra. Mas ele, não a ouvindo, abriu uma gaveta de onde tirou o revólver e começou a atirar debaixo da cama até não sobrar nenhuma bala. Minha mãe disse que eu chorava, mas que ele, de tanto atirar, furou o teto e a imagem da santa, para em seguida, por castigo, sofrer um ataque. Quando acordou e o cabo lhe deu voz de prisão, ele perguntou qual era o motivo. Mas ao ver a imagem, os buracos na parede e a cama suja de pólvora, começou a chorar e a dizer que não se lembrava de nada e pediu que não o prendessem, pois eu havia nascido e precisava de proteção. Após receber a garantia de que não seria preso nem processado, e depois que os soldados se foram, ele se abraçou à minha mãe e disse-lhe que tudo era por culpa da velha, que lhe ordenava que fizesse aquelas coisas, porque senão ele nunca encontraria os diamantes, sempre andaria na miséria e jamais teria um pedaço de terra.
Nesta terra onde comecei a crescer e ainda pequeno ia com ele para a roça ou o seguia até a lavra, onde a coisa que eu mais gostava era entrar nos túneis. E nunca me esqueço de uma faísca que ele achou e, sem saber como escondê-la do fiscal, a engoliu. 3 dias mais tarde, mostrou-a para minha mãe e ela o seguiu até Santa Marta, onde a venderam a um homem que pagou metade do dinheiro. E o restante, que seria entregue no outro mês, jamais foi visto. Até ele voltar a beber e a ver novamente a velha, aquele foi um tempo bom, pois nos dias em que não havia aula, eu ficava todo o tempo ao seu lado e ele contava histórias, como a do homem que virou monstro por dizer que o padre comia a empregada e, por causa de uma praga, quando morreu, foi preciso um carro de bois para puxar o caixão. Até aquela noite em que ele não veio dormir em casa porque havia vários dias estava na lavra seguindo uma luz. Eu gostava de ouvi-lo e ser o seu guia quando montava nos burros e retalhava-os de espora para em seguida, mandando que eu seguisse o exemplo, dizer que aprendera com o meu avô. Mas naquela noite, quando minha mãe viu que ele não voltava e pediu aos vizinhos que fossem procurá-lo, todos rezamos aos pés da Virgem e depois, ainda com o terço nas mãos, ela chamou a mim e ao Ricardo, que éramos os mais velhos, e disse-nos que se alguma coisa houvesse acontecido, estaríamos perdidos. E foi chorando muito que passamos a noite seguinte ao redor do caixão, e minhas tias fizeram bolos e café para as pessoas que ficariam conosco. Meu pai estava vestido com o terno do meu tio, com o rosto ferido e sem uma orelha, mas a sua expressão era de calma. E assim ficou toda a noite, até que de madrugada, quando todos dormiam, ele se levantou e na minha frente e na do meu irmão, curvando-se, vomitou um diamante, jogou-o para nós e desapareceu para sempre da terra. A despedida. As pessoas foram embora e o homem continuou ali tomando uma cerveja. De repente começou a pensar. Lembrou-se que o seu avô, ele ainda era muito criança, se suicidara. E tornou a vê-lo dentro do caixão, apenas com o rosto para fora. A noite estava agradável, a bebida descia bem e ele permaneceu como antes, remoendo o passado. E veio-lhe a morte do pai, dependurado em uma árvore com a língua para fora e uma expressão de desespero. O homem já havia tomado a 4ª cerveja e algumas cachaças e relembrava coisas, muitas coisas. Nisso chegou um amigo e bateu-lhe no ombro. Ele se assustou, mas se refazendo a tempo, convidou-o para sentar-se. Beberam mais algumas garrafas. Já eram mais de 11 horas quando o homem tomou o último gole. Fez questão de pagar a conta e despediu-se do amigo. Disse-lhe que precisava ir, pois a sua mulher estava viajando, as crianças na casa do avô e ele queria escrever umas cartas. O medo. O homem aparecia de vez em quando e, em uma ocasião, ouvi dizer que ele, se não morasse como agregado na família de Onofre Gomes, talvez vivesse léguas adiante, já quase chegando nas Araras, lá onde os morros se estreitam e o Suaçuí é mais largo. Vinha mancando de uma perna e trazia um saco nas costas, já curvadas pela idade. Usava um chapéu quebrado na testa, quase não tinha dentes, mas sempre estava sorrindo. Parava na porta da nossa casa, aos pés da escada, pois não se dignava a subir.
Muito cortês na maneira de cumprimentar, tirava o chapéu, fazia uma reverência e pedia que chamássemos a minha mãe, que sempre lhe dava um prato de comida ou algum dinheiro. Não sei por que eu o temia. Coração aos pulos. Mesmo ainda ecoando nos meus ouvidos as palavras da minha mãe de que não devíamos sonhar, eu seguia, dia após dia, pensando naquela possibilidade. Caso ela não existisse, porque então meu pai, em um raro momento de carinho, havia me assentado no seu colo, beijado sem pressa o meu rosto e falado aos meus ouvidos. Quem sabe no Natal. Bem próxima a nós, a minha mãe, que lhe trazia um café, olhou para mim, balançou a cabeça e voltou para a cozinha. Lembro-me que eu, abaixando-me na cadeira, retribuí como pude. Meu pai acendeu um cigarro, começou a fumar e tomou outro café. Como não disse mais nada, eu pedi licença, deixei-os ali na sala e fui guardar os passarinhos. Lá fora, no terreiro, estava muito frio e escuro, e além do barulho do riacho, não se ouvia mais nada. Mas naquela noite, ainda ouvindo as suas palavras, não tive medo nenhum e prossegui sonhando. Às vezes, antes de me deitar, a certeza de a ganhar era tão forte que eu me enchia de felicidade. Mas pela manhã, quando outra vez o meu pai me acordava e rispidamente dizia: "Vá buscar os bezerros", eu voltava de novo a mim, calçava as minhas botinas, tomava um pouco de leite e ia cumprir as suas ordens. Costumava estar chovendo. E eu, todo molhado, pensava em Luiz André, um primo que morava em Belo Horizonte. Era de minha idade, mas tinha de tudo: 2 relógios, bolas, meias de futebol e uma cigarreira. Morava em uma casa bonita, espaçosa, e até fumar ele já sabia. Dias depois da conversa com o meu pai, quando ele me assentou no seu colo, beijou o meu rosto e eu senti o seu hálito com gosto de cigarro, de novo a minha mãe me chamou, também me colocou junto dela, ficou passando as mãos nos meus cabelos, suspirou e disse: "Ah, meu filho." Era a segunda vez que ela agia assim. Recordo-me que eu, olhando nos seus olhos azuis e quietos, lhe perguntei: "Então, mamãe, ele não estava falando a verdade?" Aí ela, em silêncio, abriu a janela do quarto, ligou o rádio e ficou mirando a serra, suas pedras escuras e as nuvens, que brancas e bonitas se dissolviam no nada. E passaram-se muitos e muitos dias sem que de novo nenhum de nós tocasse naquele assunto. Parecia até que tudo era só pensamento. Por aqueles tempos, o meu pai já havia comprado o caminhão e viajava muito. Nem sei para onde ia, talvez Governador Valadares ou mais longe ainda, com os seus óculos escuros e a gaiola cheia de bois. Uma noite, enquanto jantava, o ouvi dizer: "Da próxima vez, chego até Colatina." Então a minha mãe, deixando cair uma xícara, lhe perguntou: "Por que, Dalmo, você vai tão longe assim?" E eu, menino, sonhava. No começo de uma tarde, quando voltava da escola, me encontrei com o Vicente. Apesar de mais novo do que eu, ele era muito mais alto e forte. Não havia nascido na nossa cidade e ele falava diferente da gente, com uma voz fina e cantada. E dias antes eu ouvi que ele e o seu pai, sertanejo também, estavam em Santa Marta para abrir uma padaria. O nome de sua mãe, uma mulher gorda e cheia de anéis, era Anaís. Encontramo-nos naquele dia
e fomos caminhando em silêncio. Perto de uma ponte, buzinando muito e sem capota, um jipe passou por nós e tivemos que tapar o rosto com as mãos para nos proteger dos respingos de lama. E continuamos. Daí a pouco, ainda sem trocarmos palavra, Vicente pôs a mão no meu ombro, olhou para mim e perguntou de repente: "Você já sabe o que vai ganhar de Natal?" Eu fiquei perturbado e nada respondi, mas aquele menino, com um meio sorriso, disse: "Pois é, eu já sei." Cheguei em casa chorando e encontrei o meu pai. Ele, ainda com as roupas sujas e a barba por fazer, bebia cerveja com outros homens que vieram comprar um gado. Havia dias ele estava fora. Limpei depressa os olhos e, quando me dirigia a ele para cumprimentá-lo e pedir-lhe a bênção, um daqueles moços de bigodes bem ralos me perguntou: "Qual é a sua graça, menino?" Mas o meu pai, respondendo por mim, disse-me com a rispidez de sempre: Vá logo, busque os novilhos lá na manga de cima." Minha mãe apenas olhava e eles voltaram a beber. Eu montei a cavalo e fui. Na noite seguinte, quando os 3 homens se despediram e nós ficamos sós, eu me enchi de coragem e disse a ele que fazia umas contas. "Ontem, papai, Vicente me perguntou o que eu vou ganhar de presente." "E o que ele tem a ver com isso, meu filho? Se nem daqui eles são?" E calou por aí. Da cozinha, a minha mãe, balançando a cabeça, fez-me um gesto de reprovação. E eu, arrependido por ter falado, busquei mais uma vez a solidão do meu quarto. Mas novamente naquela noite, fui invadido pelo sonho. Era domingo, dia seguinte ao Natal, e eu, de roupas novas, correntinha de ouro e sapatos, passeava no meio dos meus colegas que, boquiabertos, não podiam ou não queriam acreditar que eu havia ganhado uma lindeza daquelas. Cheguei até a ver Dona Mirtes, mãe de um deles, que olhava para mim e dizia: "Que gente mais exibicionista, meu Deus!" Juro que nem liguei para a inveja dela e continuei pela rua afora a mostrar que eu era feliz. Mas pela manhã, como de costume, tudo voltou a ser como antes. E mais, de hoje em diante, além de buscar os bezerros, você vai ajudar no corte do capim. E aquele, eu sabia, era um trabalho horrível, pois além do perigo dos escorpiões e dos lagartos que ali viviam, as folhas daquele capim, já me esqueci o nome, cortavam como uma faca. E não adiantou a minha mãe, com muito jeito, tentar convencê-lo de que eu ainda era muito pequeno para tal tipo de serviço. O dia, Maria, começa cedo. E pôs de novo os óculos, pois costumava tirá-los para falar. Por aqueles dias, dezembro já havia começado. Lindaura, uma moça que morava conosco, usava uma única trança e era pastorinha. Todas as noites pintava o rosto, vestia roupa nova e saía para ensaiar. Também lá na igreja já se iniciavam os preparativos para a missa solene, que este ano diziam contariam com a presença do bispo. E no alto-falante, em todas as pregações, o padre, recém-chegado à cidade, pedia ao povo que colaborasse. E chovia muito. Vendo que a festa estava chegando, eu trabalhei como nunca. Levantei ainda mais cedo para buscar os bezerros. Aguei sozinho a horta, ajudei meu pai sem ele pedir a engraxar o caminhão e cortei montes e montes de capim. Às vezes, quando ficávamos nós dois, eu quase lhe perguntava: "Então, papai, eu vou mesmo ganhá-la?" Um dia, sonhando acordado, enquanto limpava um dos pneus,
ele me pegou naquele devaneio, olhou-me assustado, do susto passou a ironia e disse: "Você está doido, menino?" "Não, meu pai, eu não estou." E fui mais longe: "Doida é a sua tia Beatriz, ou quem sabe o senhor mesmo." Tive vontade de falar, juro que tive, mas não o fiz, pois as consequências, eu sabia, poderiam ser terríveis, uma vez que ele, por muito menos, já havia me batido, como no dia em que deixei o portão aberto, ou aquele outro na hora do jantar, quando fui para a mesa sem camisa. Não, de jeito nenhum eu poderia responder-lhe. Ainda mais em dias como aqueles, qualquer coisa agora, eu pensava, pode ser o fim de tudo. E mesmo ainda ouvindo as palavras de minha mãe de que gente como nós não podia sonhar, eu sonhava e criava situações e me aliava à ilusão. Cheguei até, em momentos de muita ousadia, a colocar um bilhete debaixo do travesseiro dele. E no outro dia, antes mesmo de tomar o café e iniciar o serviço, eu perguntei à minha mãe se ele o havia encontrado. E ela de novo olhou para mim com aquele seu jeito quieto, fez novas carícias, suspirou e disse como a si própria: "Ele viaja amanhã." Ouvir aquilo foi como se tudo tivesse acabado. Deixei a minha mãe ali no corredor, sozinha, e fui ao banheiro. Urinei muito, a barriga começou a doer e senti uma tonteira estranha. Para melhorar, como eu havia aprendido, lavei o rosto, molhei os pulsos e respirei fundo. Mas só pensava, como fui bobo em sonhar. Eu nunca vou ganhá-la. Mas bem de dentro de mim, uma força dessas que chegam de mansinho tentava me acalmar e insistia: não é possível, ele não vai fazer isso com você." E assim, pensando muito, eu passei o dia. E foi assim, fazendo as minhas obrigações, que chegou a tarde. Mas no começo da noite, quando tudo estava muito calmo e eu, assentado no alpendre, não imaginava mais nada, de repente o meu pai subiu as escadas, chegou onde eu estava, segurou o meu braço, tossiu e disse: "Amanhã, meu filho, eu viajo." E fez uma pausa. "Tome conta da sua mãe e olhe bem as coisas, pois eu não vou demorar." E acendeu um cigarro e ia saindo quando eu, pela última vez, me dirigi a ele e, abafando o choro, lhe perguntei com a voz engasgada: "Então, papai, o senhor vai trazê-la para mim?" "Quem sabe, meu filho, quem sabe?" E foi entrando, nem me disse boa noite ou fez qualquer outro gesto. Eu, com o coração aos pulos, só ouvi o barulho de suas botas no corredor. O desafio. Minha mãe me contou sobre um homem fazedor de milagres que de vez em quando, por ocasiões das festas, passava por Santa Marta. A um simples toque de suas mãos, ou pela ternura do seu olhar, os cegos enxergavam, as muletas eram abandonadas, as feridas cicatrizavam-se. A sua fama corria longe, e seguindo seus conselhos, políticos ganhavam eleições, os que demandavam se entendiam. Muitas mulheres conseguiram casamentos, até que um dia, confiando em seus poderes, os quais julgava infinitos, aquele homem resolveu desafiar a morte. Em uma manhã de domingo, meio ao silêncio dos que o rodeavam, e eram centenas naquela praça, ele encheu o revólver de balas, abriu bem a boca, sentiu o leve roçar do cano e apertou várias vezes o gatilho. A surpresa! Ele chegou em casa e encontrou a sua mulher e o diabo na cama.
Como não era homem para tolerar tais coisas, apoderou-se então de um punhal para lavar a honra. Após golpeá-la várias vezes, sangue esguichando pelas paredes, o homem voltou-se para o seu rival. Mas, surpreso, viu a esposa, nua, com as pernas abertas, a convidá-lo para o prazer. Chorando muito e jurando-lhe amor eterno, ele se atirou aos seus pés, pedindo-lhe perdão. Tiveram vários orgasmos, como havia muito não acontecia. Meses mais tarde, na volta do trabalho ou no bar com os amigos, ele sentia coisas estranhas, enjoava com frequência e notava crescer-lhe o ventre. Miragens. A minha filha era uma moça morena, alegre, sonhava com dentes de ouro e gostava de jogar dama. Casou-se com um baiano vendedor de pedras e se foram juntos em uma tarde nas estradas de Curvelo. Já a minha neta, uma menina mais clara, nas vésperas de se formar no ginásio, foi levada por aquele rio, aliás, atrás do quintal. Mas anos antes, Eloy, o meu marido, que não gostava de tomar banhos, já havia me deixado em silêncio com os olhos presos nos meus. O meu neto caçula, de um dia para o outro, foi-se embora para São Paulo. Nunca mais tive notícias. Sozinha aqui neste canto e com quase 90 anos, eu já enxergando pouco, todas as tardes, para passar o tempo, me assento ali na varanda de frente para a rua. Não é sempre que a vejo, mas às vezes a morte, ignorando os meus chamados, costuma passar. O outro. Quando o conheci, ele vivia pelo mercado, onde vendia loterias, a elefantias e fazia-o andar se arrastando. Procurava esconder as pernas. Muito gordo, já não suportava o próprio peso. O seu pavor era ficar entrevado. Ali nas dependências do mercado, muitos o conheciam. Para estes, que talvez se compadecessem dele, às vezes fazia algum serviço. Sempre que podia, tomava umas cachaças. Conheci-o por acaso numa tarde quando se aproximou de mim. Ofereceu-me um bilhete que recusei. Pediu-me então um cigarro, fósforos. Assentou-se numa mesa próxima à minha e começou a falar. Suspeitei que daquela maneira já tivesse agido outras vezes. Pois daí a pouco o garçom se aproximou, bateu em suas costas e disse-lhe que não me perturbasse. Ele se apressou em sair, mas eu lhe pedi que ficasse. Dias depois, levado por uma estranha vontade, o procurei. Mas o garçom, com indiferença, disse-me que ele havia sumido. Talvez tenha morrido, acrescentou. Voltei a buscá-lo outras vezes, mas fracassei. No entanto, quando me lembro dele, e acontece sempre, sou assaltado por um súbito temor. Sonhei algumas vezes que estávamos juntos, mas não consegui vê-lo todo. Apenas as pernas, grossas, horríveis. O que ele me contou naquela tarde foi o seguinte: sou do Rio Vermelho, mas há muitos anos não volto lá. Tudo deve estar tão mudado que prefiro guardar as lembranças. Talvez não sei se aguentaria a viagem. A estrada é de terra, a passagem cara, e principalmente não gostaria de assustar as pessoas, as que ficaram comigo na noite em que tudo aconteceu. Minha mulher e meus filhos com certeza já me perdoaram. Eles são muito católicos e a religião, você sabe, ensina a perdoar. Se não, peço-lhes que o façam logo, pois assim ficarei mais descansado.
poderei tomar os meus tragos e oferecer a sorte em paz. Não sei por que fiz aquilo. Também já não procuro explicações. Em outras épocas, dia após dia, eu me remoía e me perguntava por que comprei aquela arma. Lembro-me que ao procurá-la, o vendedor, meu amigo, tentou fazer com que eu desistisse. Parece até que ele adivinhava, pois ao embrulhá-la disse-me: muito cuidado, não se deixe levar. Mas naquela hora não dei atenção ao que ele falava e fui embora. Antes, porém, passei no bar, comprei cigarros, um pacote e tomei uma cerveja, coisa que nunca eu fazia. Ao chegar em casa, meio tonto, a mulher logo notou. Não disse nada, apenas perguntou se eu queria jantar. Respondi que não e fui direto para o quarto. No armário, bem escondido entre as roupas, o guardei. Em seguida, suando frio, olhei para o caçula que brincava no berço. Deitei. Aquela noite foi povoada por vultos. Minha mulher, com um vestido negro, entrava e saía com bandejas. Pessoas que eu não conhecia olhavam para o meu rosto desfigurado. Outros falavam baixo. E no ar muito forte, um cheiro de café. No outro dia, bem cedo, me levantei. Estava disposto. A gilete, ao fazer a barba, feriu minha pele. Não dei importância e fui à cozinha. Tomei um pouco de coalhada, gelatina com mel e a rotina prosseguiu sem maiores novidades. Do revólver bem escondido, eu quase não lembrava. Raramente, quando isso acontecia, eu o retirava com cuidado, limpava-o e conferia as balas. Mas quando ia recolocá-las no tambor, ouvia uma coisa esquisita, assim como uma voz que falava: "É agora, não perca a oportunidade." Mas eu me endurecia, retrucava, dizia não. E a imagem do meu tio, roxo, com a língua para fora, voltava a me incomodar. Uma vez o meu amigo perguntou: "E então, já experimentou 30?" Estremeci, abaixei os olhos e ele desviou o assunto. No fim de semana, quando fui à fazenda, levei-o no porta-luvas do jipe enrolado numa flanela. A minha intenção era, em uma porteira qualquer, experimentá-lo. Mas não cheguei a fazê-lo, pois a minha mulher, na última hora, resolveu ir. Vou buscar umas laranjas da terra. Muitos meses depois, jogando paciência, ela disse como a si própria: "Sempre detestei armas." E emendou: "Por que você comprou aquele revólver?" Não respondi nada e fui para a sala assistir à televisão. Antes de ir para a cama, ela ainda jogou várias partidas. Mas naquela mesma noite, quando todos dormiam, eu me levantei. Estava calmo ao tirá-lo do armário. O silêncio ao redor era grande, mas não incomodava. Rodei o tambor, conferi as balas. Como pepitas, elas brilharam. E deixei o quarto onde a minha mulher e o meu filho talvez sonhassem. Com cuidado, temendo acordá-los, me dirigi à sala. Atravessei-a e abri a porta da cozinha. Mirei os pratos, os copos, o sabão de coco. Tudo a mesma coisa há tantos anos. Em seguida, abri a outra porta, a que dava para o terreiro. A lua cheia inundou o meu rosto. Perto do tanque, ao amanhecer, encontraram o meu corpo. O desejo. Tentando convencê-lo de que poderiam resolver de outra maneira se ele abaixasse a arma e que lhe daria um carro novo ou pagaria o conserto, pois realmente se esquecera de ligar a seta, o homem lutava desesperadamente para manter a calma enquanto pensava.
o que sempre fora uma constante em sua vida, em como deveria ser a sensação de uma bala entrando-lhe no peito e o que ele sentiria quando o sangue, quente e borbulhante, descesse por sua barriga até deixar manchas rubras no asfalto. As tarefas. Condenado a quase 30 anos de prisão por crimes que insiste em afirmar que não cometeu, como matar uma mulher e vender quilos de maconha, o comerciante chinês Xiang Peng, radicado desde criança no Brasil, a princípio no interior de São Paulo, já está quase há 10 anos confinado em um presídio nas proximidades de Belo Horizonte. Em uma pequena cela escura e mal cheirosa, onde tem por companhias somente as baratas e um ou outro rato que à noite lhe rói as sandálias, o velho homem mesmo assim não desiste. Depois de fazer e desfazer centenas de vezes um complicado aparelho que, segundo afirma, lhe ajudará a provar sua inocência, nos últimos tempos também ele se dedicava a outras duas e desgastantes tarefas. A primeira delas, que não considerava muito útil, seria provar por meio de um livro, já com milhares de páginas, que a Grande Muralha não teria sido obra dos homens, mas de um Deus infinitamente superior. E a segunda, um pouco mais complexa, consistia em poder, por intermédio de diários e complicados exercícios, tornar-se invisível. A obsessão. Quando eu era criança, entre 10 e 12 anos, costumava subir em um morro de frente para nossa casa, à esquerda de uns pés de laranja. Às vezes ia buscar meus carneiros, outras apanhar ingá ou buta, uma frutinha vermelha e sem graça que nunca mais encontrei. Mas eu ia mesmo era olhar o Itaúna, pico enorme, quase infinito, que imperava a léguas e léguas pelos lados de Corinto. O meu sonho desde então foi escalá-lo, enxergar de lá os nossos campos, a nossa casa com as suas janelas, os currais e o gado pastando. Por que não o fiz naquela época é fácil de se imaginar. Quem iria entender a minha vontade, o meu secreto desejo? Talvez nem eu próprio então soubesse o porquê daquele capricho que com o tempo veio a tumultuar o meu sono e a perturbar as minhas noites. Durante vários anos, regularmente sonhei que estava mirando-o, tentando escalá-lo e admirando a sua beleza. Às vezes surgia às minhas vistas, longínquo, distante. Outras, dia bem claro, eu me acercava dele e começava a subir, mas sempre acordava em pânico. Houve uma noite em que, depois de um enorme esforço, quase atingi meu objetivo. Porém, a definitiva conquista ainda estava muito longe de se concretizar. E isto duraria uns 15 anos, talvez mais, já não posso precisar com exatidão. E fui vivendo assim, driblando este pesadelo até aquela noite terrível em que, após escalá-lo e ver lá de cima o mundo ao meu redor, eu me atirei ao abismo. No embalo da rede. Pode parecer estranho, mas estou indo conhecer o meu pai. Vou porque, desde que nasci, procuro por ele. E agora encontrei. Ele vive em Manaus, onde estarei em 4 dias. Isto não é nada, pois em 40 anos não pensei em outra coisa. Ele estará me esperando no porto. Não combinamos nada, mas será fácil reconhecer o pai. Disso tenho certeza. Ainda em Belém,
Quando eu falei à minha mãe, uma sombra de repente desceu em seu rosto. Ela envelheceu, mas não disse nada e continuou tecendo. Eu estou indo. O Amazonas me leva. Suas águas são barrentas, profundas, mas não bebo delas. Um homem certa vez me disse: ele desce do Peru, das cordilheiras geladas. Não sei se é verdade. Como também custo a crer que eu, a vida inteira, procurando finalmente vou conhecer o meu pai. Como será? É só o que nesses dias me pergunto. Ao meu lado também em redes viajam um colono de Santarém e o seu neto doente, um jornalista e um paraíba. Só com eles, porque estão próximos, já conversei. Esta viagem é longa e o calor insuportável. Falamos do Rio, do Estreito de Breves, das mulheres de Santarém e até de política. Mas a nenhum eu contei o meu segredo. Não sei se entenderiam. Além da minha profissão, sou torneiro, nada mais soltei. Deles também sei pouco. De pessoal, neste navio quase não se fala. Todos se fecham, mas mesmo assim ouvi algumas coisas. O colono, um homem alto com seus 70 anos, ganhou uma gleba em Presidente Médici, onde vive com os filhos e netos. Sua mulher, uma índia, morreu. Lá depois do desmate, ele plantou cacau e cria algumas cabeças de gado. Ontem à noite, porque um rapaz poceiro criticou o governo, ele quase brigou. Viu seus lábios tremerem. Mas, como sempre fiz, tratei de amenizar. Não gosto de confusão. O rapaz, enquanto discutiam, levantou a camisa, mostrou umas marcas e perguntou: "O senhor conhece o gosto do chumbo?" O jornalista é mineiro. Pelo jeito e suas roupas, mostra que não é mesmo daqui. Também não fala muito. Apenas disse que tem 28 anos e que mora em Belo Horizonte, mas não nasceu lá. Comentou comigo: sempre quis viajar pelo Amazonas. Já o Paraíba, o único de quem sei o nome, é baixo e tem pernas muito curtas. Deixou a família na miséria, a mulher, 6 filhos e a mãe entrevada. Está indo para Abaetetuba, nos garimpos. Mas se não der certo, qualquer outra coisa lhe serve, até pistolagem. Conheço essa gente. E eu, em silêncio, acendo mais um cigarro e me pergunto: por que só escuto? Poderia falar também, dizer a eles que, além de chamar-me Nelson e ser torneiro, tenho ainda 4 filhos, uma casa em Belém, e o único objetivo desta viagem para mim é conhecer o meu pai. Eles são homens estranhos, sei que nunca mais vou vê-los. Por que então não falo do meu sofrimento e do meu ódio? Uma vez em Tucuruí, um peruano, minutos antes de entrar no avião que eu levaria para a França, me contou: em Arequipa, Nelson, eu envenenei a minha mulher. E quando surpreso perguntei o motivo daquela confissão, ele respondeu: sei que nunca mais vou te ver. E não podia mais carregar sozinho, porque eu nunca abri meu coração. Quem sabe esses homens companheiros de viagem pudessem me ajudar hoje quando relembro tanta coisa. A minha mulher, que eu adoro, sempre reclamou: você é uma pessoa fechada, quem fala sofre menos, vai acabar louco, coisas assim. Um dia depois do jantar, ela ameaçou ir embora. Chegou a dizer: vou e levo as crianças. Foi horrível. Só de pensar em perder a mulher, apavoro. Então comecei a falar. Inventei. Contei casos de minha infância, do meu trabalho, mas não adiantou. Você não passa de um contador de histórias. Ela arrematou no final:
Confesso que me senti ridículo. Não sei porquê, mas sempre fui assim, calado, desde criança. Lembro que no quintal eu passava horas, às vezes lia ou não fazia nada. Até que um dia, sem que eu notasse, o meu ouvido começou a chiar e nunca mais parou. É um chiado fino, cortante, como agora no embalo desta rede, enquanto olhando para a lua e os seus reflexos no rio, pareço confundi-la com a minha mãe. Ela que uma única vez, quando tocou no assunto, foi para dizer: "Não, meu filho, não vale a pena conhecê-lo." Eu era pequeno, mas com clareza ainda a vejo falando de um açougue, umas mantas de carne e de uns caminhões. O restante que sei, ou penso saber, não passa de jogos ou sonhos. Em um deles, há alguns anos, eu estava deitado de bruços. Brincava com o meu filho quando, pela porta entreaberta, ele surgiu. Era moreno. Seus cabelos de tão compridos tocavam no chão e os olhos negros entravam nos meus. Não disse nada, mas deitou ao meu lado. Em seguida, com leveza, alisou os meus cabelos. Eu arrepiei. Grossas e macias, suas mãos desceram pelo meu peito, roçaram as minhas costas e buscaram as minhas coxas. Quando acordei suado, havia uma mancha no lençol. Não contei nada para minha mulher, mas desde aquele dia, noite após noite, espero por aquele sonho. E buscando meu pai como faço agora, no rangir desta rede, quase não escuto a voz do capitão que avisa: "Já passamos por Itacoatiara. Manaus vem com o amanhecer." A loucura. Eu tenho certeza que ele era moreno, vestia uma camisa azul, tinha dentes muito brancos, sorrisos largos e um dia esteve comigo. Consigo vê-lo ainda estendendo minhas mãos, passando-as na minha cabeça, perguntando pelo meu nome e perdendo-se em um corredor. Eu tenho certeza disso tudo. Sei também que estas cenas aconteceram comigo, talvez na minha infância ou quem sabe antes dela. Às vezes tenho a impressão e chego a sentir-me aliviado que elas se passaram em Santa Marta, cidade onde nasci e vivi por alguns anos. Mas em seguida, torturando-me ainda mais, cenas e imagens tornam-se sombrias, ameaçadoras, e eu sinto-me cada vez mais impotente para trazê-las de volta. A revelação. Todas as vezes que ele chegava de suas lavras que ficavam bem adiante de Santa Marta, nos confins da Serra Negra, e passava na farmácia do meu pai, a quem tratava por compadre, e sempre presenteava com lindas varas de pescar e requeijões, com certeza trazia amostras de mica ou cristais que brilhavam muito. Nunca trouxe nada para mim, jamais me dirigiu a palavra e penso que talvez me ignorasse completamente. Mas naquela noite em que as pessoas estiveram até tarde na praça, as luzes ficaram acesas e os comentários foram gerais, pois encheram o seu corpo de balas. Eu custei a acreditar que um homem como Zé Branco poderia morrer. La Paloma, a Tomás Mendes. Desesperada quando soube que ia morrer, desenganada por curandeiros e bruxos de Morelos a Sonora, mas uma eterna apaixonada pelo seu marido, do qual não queria se separar, Célia Cardenas, então com 24 anos, resolveu que depois de sua morte se transformaria em uma ave para estar sempre próxima do seu amado. Contam que ainda hoje, em alguns pueblitos
pueblitos e aldeias do México, mas especialmente em uma, Puente Vieja, onde há tempos viveu um rapaz moreno, de olhos grandes e negros, uma paloma triste, em certas manhãs, acorda os moradores com a suavidade do seu canto. Por quê? Porque em uma manhã, ao me levantar mais cedo e antes mesmo de tomar o café e dar bom dia à minha mãe, que aquelas horas já havia aguado a horta e preparava o almoço, eu mandei que um dos vaqueiros buscasse os 7 carneiros e depois de tosqueá-los e curá-los das bicheiras, fui sangrando-os um a um, e enquanto aquele sangue quente escorria pelos meus braços, eu sentia uma sensação que até hoje não consigo explicar. Porque na noite seguinte, para me vingar de minha mãe, que no dia anterior, aos gritos e com a gamela nas mãos, enquanto a faca penetrava em emaranhados de lãs, pedia que eu não fizesse aquilo com bichinhos inocentes, pois Deus poderia me castigar, eu armei pequenas pontes nos riscos d'água que circulavam a horta, dando assim livre passagem noturna às formigas que até às madrugadas, quando eu as retirava, teriam a maior liberdade para cortar as hortaliças e as roseiras que eram o seu maior orgulho. Porque uma vez, quando eu era bem criança e não sabia nadar, eu ia me atirando no açude em busca dos peixinhos vermelhos que, me disseram, moravam nas profundezas das águas? Porque em um dia de chuva chegaram com aquele homem amarrado em um carro de bois, se ele estava muito ferido, e a todos pedia pelo amor de Deus que não deixassem levá-lo para Barbacena? Porque as andorinhas só fazem os seus ninhos nas grutas? Porque eu disse àquele homem, enquanto o ônibus fazia a baldeação e a água da cachoeira respingava em nossos corpos, que o seu filho havia morrido, se ele estava carregado de presentes e roupas novas para ele? Porque aquele mesmo homem que era mágico e nos dias de festa nos encantava com os seus truques e saltos mortais, e de todos ganhava no jogo da amarelinha, sendo que só ele trazia da Serra Negra as peles das sussuaranas e as amostras de safira, haveria também daí em diante de ser o portador da tristeza? Por que aquelas duas cobras, uma preta e a outra vermelha, arriscaram uma travessia se a praia estava cheia de gente e a areia em contato com o sol se tornava furta-cor? Porque dias mais tarde eu sonhei com elas e a verde me apareceu tocando flauta deitada em uma rede, enquanto a negra se contorcia ante as bicadas dos gaviões, mas mesmo assim me negava a dizer de onde vinha aquela suave melodia. Porque fiz amizade com os peixes, mas não consegui passar entre os seus dentes sem manchar o rio de sangue? Porque matei a minha mãe se ela estava de cócoras catando feijão, e quando me viu e quis recuar, pois as galinhas denunciaram a minha presença, eu só me lembro que lhe disse: vá se preparando porque chegou a sua hora, e dos seus olhos que se cravaram nos meus, além de algumas frases sem sentido que ela disse ao levar a mão à boca, quando a primeira bala varou a sua barriga, perdendo-se no lajedo, seguida por outras e mais algumas. Um convite para o sonho. Estou aqui, assentado neste coxo. Hoje não fui à aula porque meu uniforme está sujo. Então, como só tenho ele e para não passar vergonha, minha mãe disse que vai lavá-lo. Mas não sei se o fará ou não, pois da última vez que isto aconteceu, tive que pedir a tia Mercês para fazê-lo.
porque minha mãe, dizendo que o estudo traz a desgraça, pois afasta os filhos, chegou quase a jogá-lo fora, só não fazendo em respeito ao meu pai, que, pondo-se do meu lado, disse que tudo fará para ver-me formado, nem que tenha de pedir ao padre uma bolsa no seminário. Mas enquanto isto não acontece, do que tenho as minhas dúvidas, estou aqui com os pés na terra e a cabeça nas tábuas. Estas gastas, pois não tendo sal, os animais, que são poucos, apenas 2 vacas e 1 jumento, passam o dia lambendo-as. Também não adiantaria irem ao pastinho, pois como não chove há muitos anos, não encontrariam o que comer, além de algumas ervas que certamente os levariam à morte. Então penso comigo, que vida ruim eles devem levar, além do peso que o dia inteiro carregam, quando chega a tarde, ainda não acham o que comer. Enquanto meus pés deslizam e com as mãos limpo parte do coxo, onde talvez mais tarde meu pai jogue um punhado de sal, pois ontem foi a Santa Marta, vejo que até o meu curió, pelo qual enjeitei 20 contos, está mudo. Me disseram que é aviso de Deus e que, se não soltá-lo, sua tristeza passará para mim. E que começarei a descascar como ele muda de penas. Só que em mim o processo será diferente, pois escamas tomarão conta do meu corpo e será muito grande a minha atração pela água. Mas não acredito, pois sempre tive passarinhos e coisa semelhante nunca aconteceu. Acho que isto é mudança do tempo, entrada de primavera. O que quero dizer mesmo é que se não fui à aula foi porque, além de meu uniforme estar sujo e eu não ter outro, ainda era preciso levar merenda. E como não é todo dia que posso fazê-lo, minha mãe, dizendo que eu não passaria a humilhação de ser barrado, conseguiu, depois de muita insistência, convencer meu pai. E ele, há alguns dias, esteve aqui conversando comigo. É raro tomar umas iniciativas destas, pois além do dia que disse que pediria ao padre para levar-me para o seminário e de uma tarde quando me mostrou retratos antigos e me ensinou a atirar, só se dirigiu a mim aos berros, mandando que eu fizesse isto ou aquilo, buscasse o jumento, aguasse a horta, mexesse a garapa ou arrancasse as mandiocas. Isto quando não me batia ou quase podava minhas orelhas. Outro dia xingou minha mãe quando esta intercedeu em meu favor e disse que o que consertava menino era taca, e sendo assim, o chicote deixou vergões em minhas costas. E ainda são estas marcas como as que ficam nos bois que olho agora, quando não sei o que fazer. Meu primo, que mora na cidade e veio passar férias aqui, disse que sou um bobo, porque nunca tive mulher, nem a vi nuas em revistas. Disse também que lá as coisas são diferentes e que ele, além de ser goleiro titular, não precisa ficar atrás dos paióis apertando os pescoços das galinhas. Juro que fiquei com inveja, embora minha mãe tenha falado quando ele foi embora que namorada só quando eu for grande e que relógio, esse sim, será muito difícil para mim. A tarde está quente e o coxo, como boca de fornalha, me convida para deitar. E o faço, pois como meu pai não pôs o sal e os animais ainda não chegaram, sei que não serei incomodado e poderei ficar quanto tempo quiser. Mesmo se vierem, verão que não tem comida, o que não será surpresa. Então, resignados, embora a porteira esteja sempre aberta, não sairão do curral à espera de um sabugo ou palha de milho, que às vezes minha mãe lhes joga. Caso contrário, ficarão quietos, de olhos fechados e ruminando à espera do outro dia.
Meus pés já não deslizam, minhas mãos já não passam pelas tábuas. Não me importo por não ter ido à aula e de minha mãe dizer que gente como nós não pode ter ambição. Meus olhos estão fechados, a cabeça leve e o coxo uma cama macia. Sim, eu estou vendo. O grande tigre pardo de quando meus antepassados eram muitos e donos de tudo. E minha mãe, que é prima dos meus pais e de meus tios, que nadavam e eram fortes, tinham mãos calejadas e meus primos ainda pequenos aprendiam a manejar o remo. Ele é grande, tem asas e voa. Minha mãe disse que ele controlava as chuvas e as secas, fazia o milho nascer forte, as mandiocas criarem ramas, as vacas bezerros sadios, o capim crescer bonito e não termos catapora, nem sarampo, nem cachumba e nem doença nenhuma. Pois ele, o grande tigre, nos protegia da peste e da fome, do mal-olhado e do fogo do inferno. E que, se não fosse ele que corre e voa pelas matas, a hérnia do meu pai já o teria matado, sua dor de cabeça o levado à loucura, e que eu, mesmo sendo criança, não teria esta saúde. Sim, eu o estou vendo. Talvez quando contar à minha mãe, ela não vai acreditar. Mas ele estará à minha frente, em cima do pé de amora. Tem a boca aberta e muitos passarinhos de todas as qualidades comem carrapatos em sua pele. Limpam-lhe os dentes, enquanto ele, em silêncio, a todos abençoa. A noite está chegando e eu estou aqui sentindo o calor das tábuas e o canto do Nicolau. Não sinto fome, apenas um pouco de sede. Não quero me levantar, nem ir para dentro de casa. Mas como já é tarde e daqui a pouco meu pai chegará com os cargueiros de lenha e se me vir assim sei que me baterá porque hoje não fiz as minhas obrigações de tratar dos porcos e prender os cabritos, é melhor eu me levantar e dizer à minha mãe que estou me sentindo mal, com febre, pois assim ela ficará preocupada, eu terei de tomar algum remédio e ir para a cama mais cedo. O caminho não era uma mata fechada, ficava no alto de um morro, rodeado por grandes pedras redondas e pelo menos 1-2 vezes por mês, montado no seu cavalo, o homem passava ali, caminho que o levava até a pequena cidade, onde ia não só resolver negócios, como também para visitar sua mãe, que vivia reclamando da solidão. De vez em quando passava ainda na casa das mulheres e sempre ficava com a mesma, uma moreninha de olhos escuros, que a ele se entregava em silêncio. Recusava o dinheiro e também, sem dizer palavra, costumava lhe acariciar os cabelos. Antônio Martins era o nome do homem que naquele dia, montado no seu cavalo, estava indo de novo para a cidade. Ritual que se repetia desde que, ao perder a mulher, resolvera ir viver novamente sozinho. O dia estava claro, ensolarado, e já se encontrava no meio da mata quando o cavalo, após fazer um movimento brusco que quase o jogou no chão, parou de repente e começou a resfolegar. Também os pelos se eriçaram e os seus olhos, muito abertos, se fixaram em uma moita de bambus que ficava a poucos metros à frente. Sem entender o que estava acontecendo e depois de se firmar de novo na sela, Antônio Martins, de todas as maneiras, tentou fazer com que o cavalo prosseguisse, mas este continuava estático, patas para trás, corpo espichado, e resfolegou ainda mais e também começou a babar. Quando o homem, após fustigar-lhe com as esporas, mas sem conseguir fazer com que ele se movesse, tirou o revólver do coldre. Talvez seja alguma cobra ou sussuarana, pensou,
e, procurando não fazer barulho, caminhou em direção ao bambuzal, disposto a usar a arma como já havia feito em várias ocasiões, e em uma em especial quando teve de matar um homem. Mas lá estava tudo calmo, muito quieto, e ele nem ao menos viu um daqueles pássaros, as almas de gato, que por ali eram comuns e costumavam assustar os passantes. Então, Antônio Martins, recolocando o revólver na cintura, tornou a montar no cavalo, que já estava mais calmo, e seguiram. Horas mais tarde, na volta para casa, e quando outra vez já estava anoitecendo, teve de passar por aquele lugar. O seu cavalo, como já acontecia havia anos, o fez no seu passo normal, que era meio cadenciado e lento. Só que Antônio Martins, ao contrário do animal, começou a sentir uma coisa estranha, uma sensação esquisita que até hoje o persegue, apavorando-o cada vez mais quando, para ir à cidade, tem de passar por aquele caminho. A morte de Marcondes, ou as cartas que não chegaram. Se eles a tivessem recebido, talvez as coisas não houvessem acontecido como naquela noite em que, suando frio, ele me pediu um copo d'água e o frade, após cofiar repetidas vezes a barba sem desviar de mim o olhar, o colocou em um jipe e seguimos para Santa Marta, onde Marcondes foi internado. Os médicos lacraram com gesso as portas do quarto, proibiram visitas e eu fiquei, não sei por quantos dias, a andar pelos corredores atrás de uma ou outra notícia. 2 semanas mais tarde, já sem esperanças, com fome e os piolhos infernizando a cabeça, minha mãe chegou. Estava aflita e suas mãos tremiam. Uma gagueira a dominava e também foi impedida de entrar no quarto onde ele estava, tentando ainda, sem sucesso, conversar com um médico que às vezes passava por nós, seguido por 2 soldados e com um cachimbo entre os dentes. Completou 1 mês que estavam naquela situação e ainda era total o silêncio em torno da doença de Marcondes. No 33º dia, quando um bando de marrecos sobrevoou nossas cabeças, minha mãe começou a chorar, e eram tão fortes os seus soluços que as paredes tremiam, e o médico, temendo que acontecesse o pior, lhe aplicou uma injeção. E enquanto ela ficou desmaiada, eu estive ao seu lado. Ora passava um lenço em seus lábios, porque no delírio ela pedia água. Ora me divertia vendo os loucos do outro lado do pátio matando os gansos. Eles eram muitos, todos usavam uniformes e a morte de cada um era festejada, pois retiravam suas penas entre brindes e canções. Quando segurei um deles e quis matá-lo, pois tinha a mais bonita plumagem, o frade passou por mim e, dedos entre a barba como era costume, olhou fundo nos meus olhos e tomou a expressão de minha mãe, enquanto eu medrosamente abaixava a cabeça. De outra vez, quando tentei forçar a porta, pois julguei ouvir a voz do meu irmão, ele me segurou pelos braços e, apertando-os com força, fomos ao escritório do médico, que, tirando o cachimbo da boca, disse que eu estava proibido de dizer à mamãe ou ao meu pai que Marcondes lhes escrevia cartas. E quando, surpreso, e pela primeira vez, tive coragem de olhar no rosto do frade e lhe perguntar se ele não as mandava, pois toda a nossa correspondência passava por suas mãos, o olhar que ele me lançou jamais conseguirei esquecer.
Como sempre, me lembro da gargalhada que dei quando, anos mais tarde, ao encontrar-me com um antigo colega, este disse-me que uma cascavel havia lhe picado a veia. Foi tão grande a minha alegria ao saber da sua morte como o ódio que senti quando ele e o médico não deixaram que o meu pai, depois de viajar várias semanas, entrasse no quarto onde diziam estar Marcondes, a pretexto de que ele era portador de uma doença desconhecida. Como se não bastasse, não nos deixaram vê-lo morto, e quando anunciaram que as cinzas seriam remetidas pelo correio, o fizeram de uma maneira tão fria que sensação igual nunca mais senti, mesmo quando uma noite, ao chegar mais cedo de uma viagem, encontrei minha mulher na cama com um sobrinho. Meu pai quis abrir um inquérito para apurar a causa da morte e chegou a pedir uma autópsia para a liberação do corpo. Mas a ideia não foi adiante, porque o chamaram à delegacia, onde ficou por 2 dias, e quando saiu, com a cabeça raspada e com o olho vazado, estava envolvido em tão grande silêncio que nunca mais ouvimos a sua voz. Pouco tempo depois, ele foi encontrado morto dentro de um riacho. Minha mãe passou a andar de luto e só saía à rua quando era aniversário de morte do meu pai ou de Marcondes. Então, ela ia à igreja e encomendava uma missa. A vida em nossa casa tornou-se tão insuportável que eu pensei em voltar para o internato e entrar para a ordem. Mas, desistindo em seguida, juntei a economia que me restava, comprei um jipe e hoje sou viajante. Com a morte de minha mãe, encontrada uma tarde com um retrato de Marcondes nas mãos, parece que a desgraça se abateu de vez sobre nós. Minha irmã tentou se matar 2 vezes, conseguindo da terceira quando ingeriu uma forte dose de arsênico. Eu, para não fazer o mesmo, afastei de minha convivência o que pudesse ser fatal. E tudo ficou tão sujo naquela casa que era comum encontrarmos cobras e lagartos em nossas camas, baratas e moscas nos pratos de sopa, quando não era o ladrar constante e afinado de um cachorro que enchia de desespero as nossas noites. Foi por não suportar aquela situação que resolvi, como já disse, comprar um carro e sair por aí, porque estando na estrada não penso muito nessas coisas. Faz 20 anos que não volto por lá, e as notícias que tenho, quando algum parente me procura, é que só resta mesmo o meu irmão mais moço, e esse vive pelas ruas a repetir em voz alta essas histórias. Ainda mora na mesma casa, e tenho certeza que se algum dia encontrá-lo, mesmo sabendo que é louco, não terei coragem de dizer a ele, como nunca falei a ninguém, que Marcondes lhes escrevia cartas. O homem e seu pai. Um dia desses, madrugada adentro, o homem se pegou pensando como às vezes acontece. E veio-lhe à memória um cavalo baio, o seu pai com um chapéu panamá, o sol muito forte e eles dois campeando grotas afora no mato sem fim da fazenda. Veio-lhe também a lembrança de um jipe amarelo, de um guarda-pó branco que ele usava e dos seus passos fortes decididos anunciando corredores adentro que chegava para o almoço. E o homem madrugada adentro e quando o sol lá fora teima em não aparecer, se recorda também que entre eles não havia só o cavalo baio, o jipe amarelo, o guarda-pó branco e os passeios que sempre aconteciam lá no mato sem fim. Mas vê que existia também e principalmente um forte e às vezes silencioso carinho, unindo-os e tornando-os mais próximos,
amigos e integrados àquela terra antiga. Talvez naquela época eles nem soubessem disso. E o homem agora resolveu acender o cigarro e tomar um pouco de café. Volta a se lembrar ainda, entre tantas outras coisas, de uma manhã chuvosa, de um caminhão estacionado em frente à sua casa e de ele, aos 11 anos, se despedindo de tudo aquilo, do cavalo baio, do jipe, do guarda-pó branco, do mato sem fim e do seu pai, que daí em diante só passaria a ver de vez em quando nas férias, que demoravam tanto a chegar. Mas de repente o sol, e já não é mais madrugada, resolveu aparecer e começa a se infiltrar por entre as vidraças do apartamento, para a surpresa do homem perdido em tantos pensamentos. E então ele, que também já começa a envelhecer, ainda insiste em continuar pensando no outro homem, o seu pai. Eles dois, e muitos anos já se passaram, quase não andam mais a cavalo, e muito pouco, raras vezes campeiam no mato sem fim da fazenda, que ainda continua lá, terra antiga, resistindo Suaçuí adentro. Mas vivem um tempo presente, um mundo presente, fazem caminhadas juntos, conversam, vão à Praça 7, tomam um cafezinho no Nice, falam sobre o tempo, a política, o futebol. E às vezes também, e por que não, eles costumam recordar e já não disfarçam a emoção do cavalo baio, do guarda-pó branco, do mato sem fim e de outras histórias que viveram juntos e que, com toda a certeza, eram bem mais bonitas que a de Robinson Crusoe. As cobras. Ele era engenheiro, tinha se formado havia poucos anos, estava noivo e trabalhava em uma firma que rodava o país construindo estradas. Quando estavam em Minas, em uma pequena cidade do Vale do Rio Doce, um dia ouviu pelo rádio que no estado, por falta de soro antiofídico, morriam centenas de pessoas por ano. Lembrou-se então do Santos, um peão que havia trabalhado no seu grupo, rapaz novo, muito alegre e que depois de ter sido picado por uma urutu, acabou não resistindo e morreu, já que o socorro custou muito a chegar. E como iria ficar alguns meses em Santa Marta, assim se chamava a cidade, onde as cobras eram abundantes e não raras vezes costumavam invadir o acampamento, ele resolveu que, daquele dia em diante, em vez de matá-las, como sempre faziam, passaria então a levá-las para Belo Horizonte, onde seriam doadas ao Instituto Ezequiel Dias. Assim ele pensou, poderia ajudar a salvar muitas vidas. Comprou então uma gaiola de arame, revestiu-a com uma fina tela e improvisou um laço. Mas para sua surpresa, pois a notícia se espalhou e até o padre, em um domingo, chegou a elogiar sua iniciativa, urutus, cascavéis e jararacas trazidas pelas mais diferentes pessoas começaram a chegar ao seu acampamento. Foi preciso então conseguir outra gaiola, também revesti-la com a tela e todos os meses, no seu fim de semana de folga, ele as trazia cheias para Belo Horizonte. Mas aconteceu que um dia ele chegou tarde e, como teria de deixar o carro em um posto de gasolina, resolveu, contra a vontade de sua mãe, que viu naquilo um mau presságio, guardar as gaiolas lá mesmo, no apartamento. Dentro delas, enrodilhadas, estavam umas 15 cobras, 6 delas eram cascavéis. Amanhã, pensou, as levo para o instituto. E foi aos gritos que sua mãe, no outro dia bem cedo, quando se levantou para fazer o café, deu alarme, já que pequenas cobrinhas nascidas durante a noite estavam por todo lado,
debaixo e em cima das camas, na cozinha, enrodilhadas nos pés do sofá, debaixo da geladeira e até dentro do banheiro. Enquanto o engenheiro, com uma vassoura nas mãos e o medo estampado no rosto, ia matando as que encontrava. A sua mãe, em cima de uma cadeira, não parava de chorar, e foi então que ele, sem outra alternativa, e já naquela hora tomado pelo pavor, resolveu ligar para o corpo de bombeiros e pedir ajuda. Os soldados, após ficarem o dia inteiro vasculhando o apartamento, finalmente disseram que estava tudo bem e que as únicas cobras ainda vivas ali eram as que estavam nas gaiolas. Eles próprios se encarregaram de levá-las. Aquele engenheiro, que se chamava Milton Haas, embora tenha continuado a trabalhar no interior por mais alguns anos, nunca mais levou cobras para o Ezequiel Dias. Só que estas, sobretudo as cascavéis, por algum estranho motivo, passaram a fazer parte de sua vida. E dizem que ainda hoje, sem se incomodar mais, ele sempre costuma encontrá-las não só dentro do seu carro, que ainda é o mesmo, mas também nos bolsos de suas calças e paletós, nas maletas que carrega e, sobretudo, dentro do apartamento onde passou a viver sozinho após o fim do seu noivado e a morte trágica de sua mãe.